Turma, hoje vamos estudar o capítulo 10, a formação dos Estados Unidos. Nós sabemos que na atualidade os Estados Unidos são considerados um dos países mais poderosos do planeta, com um gigantesco PIB, um arsenal bélico quase incomparável, uma potência aí ideológica, um idioma falado em quase todos os lugares do planeta. Então, os Estados Unidos se torna essa potência. Vamos entender um pouco, então, por que as origens, então, dos Estados Unidos. Aqui nós temos, na imagem, um pastor, a chegada dos pais peregrinos, um quadro, Os Estados Unidos têm essa história dessa formação moral protestante, uma nação que tem essa origem, parte da nação, quase toda ela protestante. Então, a ocupação inglesa da América do Norte, sabemos que os Estados Unidos se formou ali na América do Norte a partir do século XVI, a partir da migração de colonos ingleses, Esses colonos ingleses vão formar ali, numa parte do atual território dos Estados Unidos, as 13 colônias, As 13 colônias inglesas na América do Norte. Esses ingleses migraram para a América, vindo da Inglaterra, por vários motivos, Vários motivos, inclusive perseguição religiosa. Então, eles vão formar ali o desembarque, ali na parte do norte ali dos Estados Unidos, a partir de 1620. Você vai ter, então, o início da formação ali das colônias, 13 colônias americanas, Massachusetts, Nova Hampshire, New Hampshire, você tem Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, entre outras colônias, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Pensilvânia, Nova York e Geórgia. Então, formação dos Estados Unidos, séculos XVI, XVII e XVIII. Esses colonos americanos, eles vão de início ter contato com os indígenas que viviam na América. Esses contatos vão ser conflituosos, Tanto é que vai haver morte e extermínio de vários grupos, de milhares de grupos étnicos nativos americanos, indígenas americanos, em função desse contato, guerras abertas, entre esses povos. América pré-inglesas, colonos que viviam na América antes da chegada dos ingleses. Então você vê aqui alguns povos indígenas no território que hoje compreende os Estados Unidos. Veja na legenda, você tem as cores no mapa e essas cores correspondem a essas descrições aqui na legenda. Você tem na cor alaranjada, costa do noroeste, aí você tem o roxo, sudeste. Então você tem todo esse território aí, áreas culturais dos Estados Unidos. Modelo de colonização. Nós sabemos que o modelo de colonização nos Estados Unidos, trago aqui pelos livros, é o modelo chamado de colonização de povoamento, enquanto que no Brasil alguns historiadores vão chamar de colonização de exploração. Colonização de povoamento, ou seja, que os ingleses teriam ido para a América do Norte para povoar e não apenas para explorar. Então você tem as colônias do norte e as colônias do sul. Então tem essa diferença lá na migração nos Estados Unidos. As colônias do norte, do centro-norte, desenvolviam ali a policultura, ou seja, mercado interno baseado na pequena e média propriedade, e não desenvolviam grandes propriedades de terra, então médias e pequenas propriedades. Então, trabalho livre e assalariado. Então, essas eram as características, Essas características aqui nas colônias do norte. Já nas colônias do sul, desenvolveu-se grandes propriedades de terra, latifúndio,
com base no mercado interno, produção de tabaco e algodão, as chamadas plantation, e você tinha também boa parte da mão de obra de escravizados negros, né? Negros escravizados. A diferença entre os dois tipos de colonização dentro do próprio Estados Unidos. Então você tem os inícios das reivindicações por emancipação, o nascimento dos Estados Unidos. Esses colonos ingleses nos Estados Unidos, eles vão reclamar dessa imposição, principalmente dessa imposição de leis britânicas, né? Dessa imposição, dessa tributação de tudo que os colonos produziam e comercializavam pela lei britânica, pela jurisdição inglesa, que criou essas leis aí, né, para tentar controlar essa produção, esse comércio dos colonos americanos, ingleses americanos aqui na América. Então vai ter essa intensificação do domínio inglês sobre esse comércio desses migrantes ingleses aqui na América. Então esse domínio, o governo na Inglaterra vai criar uma série de leis para tributar, para controlar esse comércio. Aí você tem a primeira lei, a lei do açúcar, cobrava taxa sobre a importação do açúcar. Aí você tem a série de leis na sequência, a lei do selo, que cobrava taxa sobre diferentes documentos comerciais, a lei dos alojamentos, obrigava os colonos a fornecer alojamento e alimentação às tropas inglesas. A lei do chá concedia o monopólio de venda do chá nas colônias da Companhia Inglesa das Índias Orientais. E as leis intoleráveis, né? Foram decretadas para conter o clima de revoltas que se espalhou pelas colônias. Então todas essas leis vai tentar sufocar o comércio, as relações comerciais desses colonos ingleses na América do Norte. Então, vai ocorrer o início de algumas revoltas aí. O evento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, quando vão ser atiradas numa carregamento, né, para protestar contra a lei do chá no dia 16 de dezembro de 1773, comerciantes americanos trajam-se de ingleses e destroem, né, carregamento de chá, jogando esse carregamento de chá no mar, né, um protesto contra esse domínio inglês. E aí está iniciada, então, aqui é uma imagem que mostra esse protesto. Acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. E aí começa, então, aí o início da Guerra de Independência dos Estados Unidos, ainda não Estados Unidos, né, dessas colônias inglesas frente ao domínio da Inglaterra. Ok? Vou parar por aqui, a aula não ficar muito extensa, em seguida a gente continua pegando aí já então a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Boa aula.